Bom, pessoal, vamos dar continuidade, então, à disciplina de entomologia geral, e a gente vai hoje trabalhar ainda a morfologia, então, da cabeça dos insetos, né? A gente já trabalhou as antenas, os tipos de antenas, e hoje nós vamos falar de uma parte muito importante, né, para nós, que é o aparelho bucal. Porque a morfologia do aparelho bucal está completamente relacionada à alimentação que esse inseto tem, e para nós, né, é importante porque é dessa forma, né, se alimentando, na maioria das vezes, que ele causa dano às produções agrícolas, né? Ou ovipositando também, que é colocando seus ovos, né? Através do seu ovipositor, também pode causar lesões, mas o aparelho bucal é a principal forma com que ele causa dano nas culturas agrícolas. Claro, nós temos também sempre os benéficos, também usam o seu aparelho bucal, o seu comportamento, para predar outros insetos, né? Se alimentar de outros animais, tá? Então, essa parte é bem importante para nós, o aparelho bucal. Então, vamos ver a morfologia externa, então, do aparelho bucal. A qualquer momento, vocês vão me interrompendo, tá? Caso tenha alguma pergunta. Só para a gente lembrar, né? A gente já falou um pouquinho, vamos sempre relembrar que o inseto, então, ele possui um exoesqueleto, um tegumento externo, chamado de exoesqueleto, que é externo, e esse exoesqueleto é formado por várias placas, né, de escleritos, que a gente chama. Várias placas, então, que compõem esse exoesqueleto, tá? E o inseto é dividido, então, em cabeça, tórax e abdômen, como a gente já falou, possui 3 pares de pernas. Todo inseto é dícero, né? O que é isso? Um par de antenas. Então, a gente já estudou os tipos, diferentes tipos de antena, e todo inseto, a fase adulta dele, ele possui um par de antena, tá? Alguns podem ser ápteros, a maioria é alado, né? E vamos lembrar os nomes das regiões. Vocês lembram o nome da região dorsal do corpo do inseto? Como que a gente dá o nome para a região dorsal? Como que a gente pode chamar toda essa região dorsal? Vocês lembram? Estão esquecidos? Tergo ou nodo, tá? Então, a região dorsal do corpo do inseto pode ser chamada de tergo ou nodo. A região ventral do corpo do inseto, a gente chama de externo. Então, toda essa região ventral pode ser chamada de externo. A região do meio, aqui mediana, a gente chama de pleura, tá? Só para relembrar. Então, aqui nós temos a cabeça, né, de um ortóptera. A gente pode visualizar aqui, né, os olhos compostos. Ele possui um ocelo aqui. As antenas, né? Aqui a sutura antenal, onde a antena está inserida, tá? Aqui o escapo, o pedicelo, aí vem o flagelo, com os seus vários antenômeros, podem ser chamados de antenômeros ou artículos. Então, a gente já estudou os tipos de antena. Então, a gente está aqui, né? A gente tem aqui a região, essa estrutura, é a região do clípeo. Aqui, então, nós temos a fronte, né? Lembra que a gente estudou as partes lá na cabeça, as frontes do inseto, que é a frente. Aqui, o vértice, tá? Que é como se fosse a testa, né? Abaixo dos olhos, a gena, que é como se fosse a bochecha. Aí nós temos aqui, então, o clípeo. Tá? Após esse clípeo, essa sutura clipial aqui, a gente tem a inserção dos aparelhos bucais, as peças, né? Das peças que compõem o aparelho bucal desse inseto. No caso desse inseto aqui, o aparelho bucal é um inseto mastigador, tá? Então, a gente estuda as 8 peças do aparelho bucal mastigador, depois nós vamos vendo as modificações que possuem para as outras peças, tá bom? Então, aqui, porque a cabeça está associada a vários sentidos, né? Então, nós temos ali, a cabeça tem associação ao olfato, audição, tato, gustação, tá? Então, pelo aparelho bucal, ele tem uma grande capacidade de gustação, tá? Tem uma estrutura responsável por essa função, né, de sentir os gostos, né, dos alimentos. O tato, toda a cabeça é muito relacionada ao tato, através das sensilas, tá? O que são sensilas? O inseto possui diferentes tipos de sensila.
elas podem ser em formato de pelos ou podem ser em formatos redondos, assim, no tegumento, sempre ligado a uma célula. A essa célula a gente dá o nome de células tricógenas. Então, essas células estão ligadas ao sistema nervoso e aqui a gente vai possuir algumas sensilas, que podem ser diferentes tipos, tá? Até estava abrindo um trabalho aqui que eu estava achando interessante, que é um estudo que ele fez uma monografia, né, uma dissertação, na verdade, que ele estudou diferentes morfologias das sensilas nas vespas, tá? Então, até tem diferença de sensilas de um inseto para o outro. Então, a gente não estuda aqui, não grava os diferentes tipos de sensilas. Algumas sensilas têm esse formato de pelo. Então, essas que têm formato de pelo, essas sensilas são mais responsáveis pelo tato. Porque, como a gente falou, como ele tem um exoesqueleto externo, que é formado de quitina, ele não sente como nós sentimos quando toca a célula da nossa pele, porque é o esqueleto externo, né? Rígido. Então, o que acontece? Essas sensilas em formato de pelo, que saem aqui, que se expõem aqui ao exoesqueleto, que é esse aqui, que depois nós vamos estudar essas estruturas, tá? Essa cutícula. Então, essa cutícula aqui não tem sensibilidade. Aí nós temos a epiderme, que já são células vivas ligadas ao sistema nervoso. Ali sim já tem sensibilidade. Então, se algo encostar aqui, esse exoesqueleto dele, ele não sente. Então, como ele sente? Através dessas sensilas. Então, aqui nós temos as células tricógenas e os pelos, as sensilas. Então, ali, quando bate alguma coisa, encosta, ele sente o tato, principalmente por essas que têm formato de pelo. Ele vai ter alguns espinhos também no seu tegumento, que é para defesa, para cópula, para auxiliar de alguma forma, ou ele escalar em algum lugar, né? Então, tem espinhos também, onde ele não tem sensibilidade. E nós temos outras células tricógenas que são ligadas a dutos aqui, como esse abertos, ó, que tem células esponjosas, tá? Esses dutos, eles podem ter essas sensilas, né? Esse tipo de sensila tem outras funções além do tato. Elas podem ser termorreguladoras, que é para sentir a temperatura do ambiente. Elas podem ser higrorreguladoras, higrorreceptoras, que são responsáveis por perceber a umidade do ambiente, ou elas podem ser quimiorreceptoras, né, que são responsáveis pelos cheiros, pelos odores químicos que tem no ambiente, tá? Então, ali na cabeça do inseto, vão ter muitos pelos, porque na antena tem muito pelo, né? No aparelho bucal tem muitos pelos, e essas regiões ele vai tateando nos lugares com essas sensilas que ele possui para sentir tudo isso, né? O tato, a gustação, o olfato, tá? Através dessas células, desses orifícios aqui que captam o cheiro, a umidade e percebem a temperatura. A audição, como a gente viu na aula passada, está muito ligada à região da antena, né? O segundo segmento da antena, o pedicelo, ele possui o órgão de Johnson, que é o sistema auditivo, que tem aquela membrana ligada ao músculo e ao sistema nervoso, que consegue captar, então, a audição. Então, na cabeça, a gente tem todas essas funções ali, onde o inseto vai captar os odores, os cheiros e sentir as coisas, certo? Então, aqui, igual eu disse, o exoesqueleto, a cutícula, a gente vai estudar ela depois, o tegumento, né? Não possui, então, sensibilidade. As células epidérmicas, sim. E essas células aqui são as células tricógenas que possuem as sensilas, tá? As sensilas não tem só nos insetos, como tem todos os artrópodes, né? Os artrópodes, o filo artrópode possui sensilas. E aí tem esses diferentes tipos para ter essas variadas funções. Certo? Entenderam isso? Tá tudo ok? Sim. Eu não estou ouvindo vocês. Não sei por quê.
Eu vou tirar o meu fone e vou tentar gravar direto no computador. Estão me ouvindo agora? Tá. Jordana, fala comigo de novo, por favor, para ver se eu consigo ouvir, que eu não estava te ouvindo. Tô ouvindo, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô, agora sim. Ah, então tá. Estão me ouvindo bem assim? Sim. Tá sim, de boa. Eu vou gravar sem o fone. Então, beleza. Continuando. Então, vamos falar agora um pouquinho da morfologia. A gente estava falando ali de estruturas que captam, né, aqueles sentidos ali do inseto, né, que são essas sensilas. Então, agora nós vamos para uma parte da morfologia, e a primeira delas é a direção das peças bucais, tá? Nós damos nomes diferentes para como elas são direcionadas, né? Então, o primeiro nome é hipognata. Hipognata, isso aqui eu não peço muito para vocês gravarem, a gente não usa tanto, né? Mas é bom saber. Então, essa parte não é tão importante gravar, decorar, né? Só saber. Então, hipognata são peças bucais que são voltadas para baixo em relação ao corpo do inseto. Então, elas são direcionadas para baixo, formando com o corpo do inseto um ângulo de 90 graus, como nos ortópteras e nas baratas, por exemplo. Tá? Esse tipo, se observando, a peça bucal está aqui, formando um ângulo de 90 graus com o corpo do inseto. O outro é prognata. Prognata, ela tem as peças bucais voltadas para frente, então forma um ângulo de 180 graus com o corpo do inseto, tá? As peças bucais. Exemplos são as dermápteras são as tesourinhas, que são predadores, e os isópteras, que são os cupins. Opstognata, elas têm as peças voltadas para trás. Normalmente são insetos sugadores que têm esse comportamento, que usam as peças bucais para sugar o alimento. Então, aqui voltadas para trás. Então, um ângulo menor que 90 graus com o corpo do inseto. Os hemípteras, né? A ordem hemíptera, que são percevejos, cigarra, cigarrinha, que possuem esse comportamento. Esse tipo de direcionamento das peças bucais. Então, aqui, prognata voltado para frente, hipognata para baixo, formando um ângulo de 90 graus com o corpo. Opsognata voltado para trás, com um ângulo menor que 90 graus com o corpo. Bom, a morfologia das peças bucais, ela varia de espécie para espécie, né? E depende muito do hábito de alimentação que esse inseto tem. Então, quando a gente olha o inseto, a gente já consegue pressupor qual é o dano. Esse aqui causou esse dano aqui nessa planta, esse, pelo tipo de aparelho bucal que ele apresenta, tá? Então, por isso a importância, tá? O hábito de alimentação. Então, nós temos insetos que não se alimentam, tá? Normalmente, tem algumas espécies que na fase adulta, o inseto não se alimenta. Você vai liberar esse slide hoje, né? Porque eu tô tentando copiar, só que tá muito rápido. Tá, posso. Posso sim. No finalzinho vocês me lembram. Então, os insetos atróficos, né? O que são insetos atróficos? Que não se alimentam. Isso é muito comum, algumas espécies terem esse hábito na fase adulta. Gente, vou ter que pausar. Acho que minha filha chegou da escola, só um segundo. Já vou. Pedi para uma amiga buscar. Não, mas tá cedo ainda. Entendi não, peraí. Rapaz, o Porá tá chovendo? Sei, não. Na minha cidade vai cair o mundo agora mesmo. Tá louco. Aqui em Goiânia tá ventando tanto que a porta tá mexendo sozinha. Ainda não tá chovendo, não. Mas tá pra chover a qualquer momento. Em Trindade tá assoviando, vendo. Agorinha cai um pé d'água aqui. Rodar sapo. Voltei. Era a campainha mesmo, gente. Bom, então, insetos atróficos, né? Como eu estava falando para vocês, são aqueles insetos que não se alimentam, tá?
Vou falar de novo pela terceira vez, né? Que eu interrompi 2 vezes. Na fase adulta, isso é comum, tá? Então, o inseto se alimenta na fase que ele é jovem ali, guardando reservas. Quando ele se torna um adulto, alguns podem não se alimentar, tá? Um exemplo disso são alguns besouros, alguns carunchos, tá? Nós temos aqui esse caruncho do feijão. O caruncho do feijão, a larva dele, ó, ela consome a parte interna da semente ou do grão de feijão. Consome ali, então, os amidos, causando danos ao embrião, né? Vocês já viram em morfologia, vão ver em fisiologia muito, o embrião ali da semente. Então, ela causa danos ao embrião, se alimentando da parte interna, a larva. E aí, depois, vira uma pupa e vira esse carunchinho aqui. Esse caruncho, na fase adulta, qual que é a função dele? Copular e ovipositar. Então, ele não se alimenta na fase adulta. Tá? Ele só coloca ovos. Então, ele sobrevive com as reservas deixadas, né, pela larva, pela fase jovem, tá? Diferente do caruncho aqui da farinha de trigo, esse caruncho compridinho. Ele se alimenta tanto na fase adulta como na fase larval. Então, alguns, principalmente na fase adulta, não se alimentam, tá bom? Tem algumas mariposas, que é muito comum o aparelho bucal ser atrofiado, quer dizer, já nasce com o aparelho bucal inexistente, ela só tem a função de copular e colocar os ovos. Tá? Aí nós temos insetos também que são monófagos, né? Um exemplo é esse caruncho, ó, o nome dele até diz, caruncho do feijão. Então, esse aqui, por enquanto, ele não evoluiu para se alimentar de outras plantas, outras sementes. Esse caruncho é específico do feijão, tá? Porque alguns podem evoluir e ampliar o seu leque de alimentação. Alguns continuam monófagos, se alimentam só de uma planta. Tá? No caso, então, monófago se alimenta de um único tipo de alimento, tá? Uma única espécie. Polífagos, tá? Insetos polífagos são aqueles que se alimentam de várias plantas. Então, ele vai lá e come folha de feijão, folha de milho, folha de soja, folha de algodão. Então, ele tem uma variedade grande de alimentação, que são hoje muito comuns as espodópteras, não sei se vocês já ouviram falar, que são mariposas. As lagartas dessas mariposas se alimentam dessa variedade de plantas. Então, é uma praga extremamente polífaga, causando dano a várias culturas, até ela come, então, desde folhas de soja, de milho, a cachos de uva, né, a maçã, a tomate. Então, aí, bem polífaga, né, tem uma alimentação bem variada, se alimenta tanto de folha como de frutos, algumas espécies de espodóptera. O que está aqui embaixo? Pantófagos são insetos que se alimentam de diferentes tipos de alimento, né? Diferentes coisas. Então, ele pode se alimentar de algo em decomposição e de uma folha. Então, ele tem uma variedade grande de alimento. Ele pode comer um inseto, como pode comer uma folha, e algo em decomposição, ele também se alimenta. Então, ele é pantófago, se alimenta de uma diversidade. Para nós, aqui, um dos mais importantes são esses polífagos, né? Que a gente tem muito na agricultura e muitos monófagos, tá? E nós temos outros tipos de hábito alimentar, gente. Nós temos insetos que se alimentam só de excrementos, insetos que se alimentam só de material morto, animal morto, né? Ou só de material de plantas mortas. Então, aí nós temos uma variedade de outros tipos de alimentação. Mas essas daí que são as principais, Daline? Isso, esses são os principais. Que aí tem lá os saprófagos, que se alimentam de material animal decompondo, né? De cadáver. Tem uns que se alimentam só de fezes, tá? Então, tem essas outras diversidades aí. Mas, para nós, ali, os importantes são os monófagos e polífagos. Dentro dos monófagos e polífagos, né? Eles podem ser o quê? Que é o nosso, né, principal ali, pragas agrícolas, falando, são os fitófagos. Que eles podem ser monófagos ou polífagos, que é de uma ou várias coisas diferentes. Porém, fitófago, que é o quê? Fito, planta. Então, se alimentam de plantas. Tá? Então, aí nós temos os insetos fitófagos que se alimentam de plantas. Que aí nós temos a variedade aqui, ó, que é a vagem, aqui
a folha, aqui a semente, a raiz, a madeira, o caule, né, o tronco. Então, aí todos eles são fitófagos. Fito porque gostam de plantas. E essas são as nossas pragas agrícolas. Sendo que a maioria que a gente lida hoje, principalmente aqui na região centro-oeste, que a gente tem muito cultivo de culturas anuais, né, de ciclo curto, como soja, feijão, milho, algodão. Agora até tem bastante a cana, né? Então, são os polífagos, as pragas polífagas, que se alimentam de todas essas culturas. E nós temos os zoófagos. Tá? Dentro dos zoófagos, é importante para nós, porque muitos insetos são predadores. Então, eles predam outros animais ou outros insetos. Um exemplo desses zoófagos é o louva-a-Deus, que ele é um predador. Aqui, no caso, está mostrando ele se alimentando de uma lagartixa, mas o louva-a-Deus ele tem preferência por dípteros. Quem são os dípteros? Eu estou falando, não estou perguntando nada. Quem são da ordem díptera? Mosquitos e moscas? Mosquitos e moscas, exato. Então, o louva-a-Deus, ele tem uma preferência muito grande por mosquitos e moscas, tá? Aqui, no caso, eu coloquei essa imagem dele para mostrar a diversidade, como os zoófagos, eles podem se alimentar, né, até mesmo de outros insetos que predam também mosquitos e moscas, tá? Então, são predadores. Aqui nós temos zoófagos que são parasitas, tá? Um exemplo é a mosca do Berne, né? Então, a larva dela se alimenta do tecido animal, né? Alguns de vocês já podem até ter tido isso, né? Que é muito comum de acontecer do humano, né, ter a mosca do Berne. Depois a gente vai ver um vídeo mostrando melhor esse comportamento dela. Mas a larva dela, então, se alimenta do tecido animal aqui, tá? Por que a gente chama de parasita? Não, deixa eu terminar de falar assim. Então, aqui se alimentando, né? Então, é um zoófago parasita. Tá? Aqui é um predador. Qual que é a diferença, então, de um predador e de um parasita, tá? O predador, quando a gente chama esse inseto, é que ele é zoófago, né? Ele se alimenta de outro animal. E ele é predador, tá? O que o predador precisa? Ele precisa de várias presas para completar o seu ciclo de vida. Então, se ele comer um único animal, ele não completa o seu ciclo de vida. Muitas vezes ele precisa de mais de um alimento, então de várias presas diferentes, para conseguir completar o seu ciclo de vida. E o predador, obrigatoriamente, para ele comer, né, esse animal, ele vai matar ele. Então, além dele precisar de vários para completar o seu ciclo de vida, ele vai matar a presa, obrigatoriamente. Então, por isso que a gente define, ó, o louva-a-Deus é um predador. Quando ele pegar um inseto para comer, ele vai matar e ele vai precisar de vários. Beleza? Quando a gente chama algo de parasita, tá? Então, nessa mosca é parasita. A larva foi lá e se alimentou do ser humano, do gado, né, ou do cachorro, ali que tem um exemplo. A larva se alimenta e vira um adulto, vira mosca. Então, ela completa o seu ciclo usando um único hospedeiro. Tá? Só que por que é chamado de parasita? Porque o parasita não mata a sua presa obrigatoriamente. Então, se você tiver 1, 2, 3, até várias larvas de Berne no seu corpo, vai se tornar uma mosca, só que não vai obrigatoriamente levar à morte, a não ser que você tenha uma quantidade enorme, né? Quando um cachorro está muito contaminado, uma vaca está muito cheia de larva de mosca, que leva ela à morte. Tá? Então, o que a gente chama de parasita é isso. Ele precisa de um hospedeiro para completar o seu ciclo e não mata obrigatoriamente a presa, tá bom? Beleza? Já estou definindo esses termos para vocês aqui. Nós temos outro que é muito comum na nossa área, que são os parasitoides. Tá? Os parasitoides são muito importantes, a gente tem várias vespas, né, principalmente, que são parasitoides.
que o parasitoide faz? Aqui é um pulgãozinho, ó. A vespa deposita os ovos dentro do pulgão. Tá? Só que as larvas da vespa se alimentam do pulgão, matando obrigatoriamente esse inseto. Por isso chamado de parasitoide, não parasita. Então a mosca do Berne, ela põe o ovo, a larva dela se alimenta do tecido, né, animal. Só que não mata, o ciclo se completa sem matar o hospedeiro. Já o parasitoide, quando a gente tem esse termo, ele coloca os ovos dentro do seu hospedeiro, que pode ser uma lagarta, pode ser um pulgão aqui, ó. Tá? E o que acontece? As larvas dele comem esse animal, esse inseto, ou esse animal por dentro, obrigatoriamente matando esse animal. Entenderam? Aí, depois, aqui, ó, os ovos aqui foram colocados dentro dessa lagarta, ó. A larva da vespa comeu a lagarta por dentro. No final, as larvinhas saem, ó, pelo exoesqueleto aqui, vira a pulpa aqui em cima da lagarta. Por que elas não empupam lá dentro? Se ela empupar lá dentro, essa lagarta vai morrer, apodrecer, a pulpa vai apodrecer junto. O que ela faz? Elas saem no finalzinho para pulpar aqui fora, ó. Aí vira uma pulpa, e da pulpa vai sair a vespa adulta. Então, o parasitoide, quando a gente usa esse termo, é porque ele precisa de um único hospedeiro para completar o seu ciclo e, obrigatoriamente, ele mata o seu hospedeiro, diferente do parasita. Vocês entenderam a diferença entre esses três insetos que são zoófagos? Esses três tipos? Então, tá bom. É importante, tá? Então, a diferença entre predador, parasita e parasitoide. Beleza? E nós temos também no mundo dos insetos alguns canibais, tá? Um exemplo, você vê. Esse aqui é Spodoptera, é uma mariposa, tá? Essa mariposa põe um monte de ovos aqui, uns 300 ovos. Em média, tá, gente? Mais ou menos, aproximadamente. Aí essas lagartinhas, quando elas eclodem, né? Quando elas nascem do ovo, o termo que a gente usa correto é eclodir. Então, ela eclode do ovo, tá? A lagarta que eclode do ovo, tá, gente? Aí, elas começam a comer umas às outras ali. Come uma outra, come uma outra. Tanto que no final, no cartucho do milho, se você olhar lá dentro, fica uma de cada lado, assim. No máximo 3. Porque uma come a outra até que fique 1, 2 ou 3 só ali numa planta, tá? E mesmo assim, ela faz um estrago, porque ela fica enorme e vai fazendo um estrago. Então, aí, ela é canibal aí nessa fase de desenvolvimento e crescimento. E também é fitófaga. Por isso que eu disse para vocês, cuidado no congelamento de colocar vários insetos no mesmo potinho, porque um pode comer o outro e matar e quebrar um ao outro também, tá? Nessa pressão ali. Então, os fitófagos e os zoófagos, beleza? Aqui, ó, gente, mostrando a vespa para vocês, ó. Ela deposita os ovos dentro da lagarta. As larvinhas da lagarta aqui dentro de uma outra larva. A larva da vespa dentro de outra larva, olha o tanto. Então, na hora que elas saem dali, elas matam obrigatoriamente esse inseto aqui, que serviu de hospedeiro. Como que chama esse aqui, esse tipo de zoófago? Ah, tá o nome ali embaixo, valeu, parasitoide. Entenderam bem essa parte, né? Tá ok? Alguém tem dúvidas sobre esses diferentes? Por enquanto, não. Então, tá ótimo. Então, vamos às peças bucais, tá? Nós estudamos primeiro a peça bucal mais primitiva, que é a peça bucal mastigadora. Então, o nome mastigadora serve para quê? Para mastigar, tá? Então, ela é formada por 8 peças, esse aparelho bucal. Tá? Então, aqui nós temos essas 8 peças. Os outros tipos de aparelho bucal, eles são modificações desse primitivo. Então, esse é o mais antigo, mais primitivo, é o aparelho bucal mastigador. Com o processo evolutivo, outros insetos foram modificando nessas estruturas na evolução para se adaptar melhor ao alimento que eles buscavam, né, que era melhor para eles se desenvolverem, tá bom? Então, vamos lá, essas são as 8 peças. É interessante, se vocês
puderem e quiserem depois, ou agora na aula, ou depois desenhar, escrever, que é um processo que a gente faz em aula prática, tá? Se o aluno leva o inseto para fazer, a gente consegue abrir o aparelho bucal, o aluno desmontar as peças do aparelho bucal e desenhar e tudo mais, tá bom? É importante para gravar, tá? Então, aqui, ó, vou mostrar aqui primeiro aqui a cabeça desse inseto aqui do lado. Nós temos os olhos compostos, ó. Os ocelos, tá vendo aqui? Um aqui em cima da antena, um aqui no meio. O outro não dá para ver, mas tem um de cá, deve ter outro de lá. A anteninha aqui. A fronte do inseto. Aqui nós temos o clípio, ó. Então, você vê essa parte aqui. A fronte e o clípio. Estão seguindo no mouse, né? Ó, fronte e clípio. Aqui a gena. Então, aqui abaixo da gena, que né, essa região da bochecha, como se fosse comparando com a gente, né? E essa região da fronte e clípio, nós temos a inserção das peças bucais aqui, ó. Ela tá toda inserida aqui, as 8 partes, tá? Vamos ver, então, essa primeira parte aqui, esse lábio, tá? O que é o lábio? É ou chamado também de lábio superior, como o nosso, né? Lábio superior. Então, esse lábio superior, ele serve para quê? Para reter o alimento dentro da boca, como o nosso, né? Se a gente não tivesse o lábio superior e inferior, ia tudo ficar exposto, a comida ia ficar caindo daqui da nossa boca, né? Só com os dentes. Então, o lábio superior, ele tem aqui, que é o lábio do inseto, tem essa mesma função de segurar o alimento dentro da boca. Então, ele tá aqui, ó. Aqui é o clípio, que é fixo, e aqui tem o lábio superior, ó. Ó o mouse, tá, gente? Ó, bem aqui assim. Ele tem um formatinho de coraçãozinho aqui na pontinha, ó. Desse. Bem aqui assim, tá vendo? Então, esse é o lábio superior. Função, segurar o alimento dentro da boca. Atrás e em cima do lábio superior, colado nele para cima, tem uma região chamada epifaringe. Lá dentro, em cima, como se estivesse no nosso céu da boca, tá? Então, ali no inseto, ali atrás do clipe dele, como se fosse o céu da boca dele ali, tem a epifaringe, que é essa estruturazinha aqui. Ela é meio, é um tecido meio... A gente vai ver lá, se alguém levar um grandão, que é 2 bolinhas bem esponjosinhas, sabe? Bem esponjoso, assim. Sabe que o pessoal faz agora, slime? Tem essa textura, é desse jeitinho assim, parece um óculosinho, né? É desse desenho mesmo. E parece uma sliminha, bem gosmentinha. Um slime mais durinho, assim. Qual que é a função da epifaringe? É a gustação. Então, ela que tem as células ali que vão sentir o gosto do alimento. Tá? Epifaringe. Logo lá, um pouquinho também atrás, lá grudado no céu da boca, sabe que a gente tem um sininho lá atrás? A gente não tem? Na nossa boca, né? Que é responsável por glândula salivar, que você vê que ele, às vezes, até espirra, né? A glândula salivar. No inseto, ele também possui uma estrutura parecida com essa, lá no fundinho, que chamada, essa que a gente não vê, tá? Porque fica lá atrás, quando a gente tira, a gente não consegue tirar, a não ser que alguém trouxesse um inseto bem grandão. Ela é pequenininha aí, tá vendo assim, ó, redondinha, fica lá atrás, penduradinha. E qual que é a função da hipofaringe? É glândula salivar. Então, ela é responsável por umedecer o alimento ali na boca do inseto. Tá? Beleza? Qualquer coisa me interrompe. Aí, aqui do lado, então, nós temos aqui, então, né, o lábio superior, a epi e hipo lá dentro. Aqui do lado, nós temos a mandíbula. Nós temos 2 mandíbulas. Daline. Oi. Explica de novo o que é epifaringe. Eu perdi a conexão. Epifaringe? Epifaringe. A epifaringe, ela fica atrás do lábio superior, né? Que o lábio superior é para reter o alimento. Ela fica um pouquinho atrás, como se ela fosse posicionada aqui, né? É o lábio superior, como se ela fosse posicionada no nosso céu da boca. Então, nós temos aqui nosso lábio superior, né? No inseto, proporcionalmente, seria como se estivesse no nosso céu da boca. Qual que é a função da epifaringe? Ela é uma estrutura meio gosmentinha, desse formato mesmo,
e tem a função de gustação, de sentir o gosto do alimento. Então, a epifaringe, ela sente o gosto do alimento, são células propícias para sentir a gustação. E a hipofaringe, que fica lá atrás também, pendurado, como se fosse no céu da boca, penduradinha lá, a hipofaringe, ela é responsável por liberar glândula salivar, ela é uma glândula salivar, então ela libera saliva. Então, a hipofaringe é glândula salivar que libera saliva para umedecer o alimento. Tá? Epi, gosto do alimento. Hipofaringe, umedecer o alimento. Tá? Tá bom, entendi. Beleza? E fica lá na parte interna, né? Aqui, outra estrutura é a mandíbula. Depois a gente vai ver até a hipofaringe, é nela que fica armazenado o vírus do mosquito da dengue. Porque na hora que ele injeta a saliva na gente para poder sugar o sangue, aí ele injeta o vírus junto, ele fica armazenado nessa estrutura do inseto, tá? O inseto sugador, que é ali na glândula salivar. E aqui nós temos, então, a mandíbula, né? Duas mandíbulas, uma de cada lado. Aqui que tá a mandíbula, gente, ó, segue aí. A gente vai ver mais fotos para frente, tá? Aqui no primeiro momento eu vou explicar tudo, deve ter mais fotos para frente. Aqui é a mandíbula desse ortóptero, ó. Aqui, então, olha o mouse, tá? O lábio superior e aqui a mandíbula desse lado. O pedacinho da mandíbula tá aqui dentro do lábio superior, tá vendo? Por quê? A parte interna aqui da mandíbula, muitos insetos, isso aqui não tá mostrando no desenho, aqui é tudo cheio de serrinha, que a gente chama de dentes. Então, nossos dentes ficam lá atrás do nosso lábio. Ali, quando ele guarda a mandíbula, essas serrinhas ficam atrás do lábio superior também. Guardadinha ali atrás. Tá vendo? Aqui tá a mandíbula, ó. A serrinha dela tá aqui embaixo do lábio superior. Uma de cada lado. Para que serve a mandíbula? Ela que serve para cortar o alimento. Então, a mandíbula serve para cortar o alimento. Tá? Ele serve para carregar os filhotes. Ele serve para moldar alguma coisa. Por exemplo, as abelhas, como elas fazem aqueles círculozinhos, aquela cera todinha moldada. É com a mandíbula. A mandíbula dela já não tem dentinho, ela já é fininha, reta, lisa, que aí ela vai lá e vai circulando naquele lugar ali, e com a mandíbula ela consegue moldar. Então, a função principal da mandíbula, cortar o alimento, pode ser para cuidar da presa, dos filhotes, como a formiga muito usa ela para isso. E as abelhas usam muito para moldar, né, as suas casas, como as vespas também, usam para moldar, né, eles fazem aquelas casinhas. A mandíbula, o que é a função dela? Eu perdi aqui. Por favor. A mandíbula, uma de cada lado, tem a função ela que é usada para cortar o alimento, tá? Então ela morde, corta o alimento, é a mandíbula. Ela é usada para moldar também, como por exemplo a abelha que molda aquela cera, né, onde ela faz o mel, ou aquelas vespas que constroem aquela casa, elas usam a mandíbula para moldar essas estruturas também. Então, a mandíbula corta, tem duas, né, porque uma bate na outra assim, corta, como nossa boca, né, um dente em cima, embaixo, batendo e corta o alimento. Uma mandíbula de lado a lado se batendo, vai cortando o alimento. Como eu disse, muitas têm serras aqui do lado. Então, uma batendo na outra é como se fosse dentes. A outra função que você falou é carregar o quê, filhote? Filhote. Obrigado, senhora. A internet aqui também é ruim, tá virando uma chuva aqui, meu Deus do céu. Olha aqui essa imagem, ó. Porque as formigas, gente, elas têm a fase de ovo, larva, pupa e adulto. A formiga, elas que têm que cuidar da larvinha dela, elas não têm perninha, ó. Então, elas carregam e se alimentam as larvinhas dela, elas carregam ela também
com o aparelho bucal mastigador, se for necessário. Então, elas vão cuidando e carregando. Tem algumas, né? Porque lá tem a sociedade é separada. Uma cata folha, outra cuida da creche, a outra cuida do alimento lá dentro, do fungo. A outra é soldado, cuida do proteção. Então, é assim. Aqui as fases dela, tá? Ela é uma que usa muito. Aí aqui, né, no caso, as lagartas comendo as folhinhas, né? Então, é usada para comer as duas mandíbulas. Ó, pra você ver, gente, a perfeição disso, desse negocinho tão redondinho. Hoje, claro, o ser humano fabrica e já coloca lá na colmeia para facilitar para elas, né? Só que elas fazem também isso na natureza, né? Não fica do formatinho perfeitinho que o humano quer, mas fica desenhadinho assim, os quadradinhos, né? E ela molda isso aqui. Elas moldam, quando elas estão na natureza, né? Com a mandíbula delas. Daline, Ah, vou abrir aqui. Depois da aranha veio essa, olha. Cadê eu? você soltou a aranha, não me mata a aranha, gente. Daline, é uma marrom, estilo uma borboleta marrom. Ai, Jesus. Guarda ela no congelador logo, para ela não se debater. Eu acho que eu vi 2 olhos de coruja. Isso! Ela é uma família. Na hora que a gente vê lepidóptero, você logo vai identificar ela. Pode guardar ela logo, para ela não ficar se batendo e não perder a asa. Tá bom, a aranha morreu. Ah, não, vocês não podem pegar a aranha, vocês têm que soltar a aranha, gente, por favor. Era 5 horas da manhã, ela estava no banheiro de dentro da casa. Foi o melhor. Não, mas tem que pegar no potinho e soltar lá longe. Aqui, se o dia que você vier aqui em casa, você vai ver o tanto de aranha que nós vamos ter que soltar Um longe. monte de dó das aranhas. Não, então tá bom, não vou pegar. Eu não lembrava. Aí a Roberta que me falou. Não, mas No solta, grupo viu? o pessoal Tá falou. congelada. Depois eu te dou ela congeladinha. Tá. Obrigada. Nada, obrigada a vocês. Aqui, gente. Vamos ver se tem uma. A gente vai ver mais fogo para lá. Bom, depois a gente mostra mais coisa. Então, entenderam a função da mandíbula? Dessas duas estruturas? Sim. Beleza. Vamos à outra estrutura, que é aqui a parte de baixo ao lábio inferior. Tá? O lábio inferior, ele também é responsável por reter o alimento na boca, como o nosso, né? Então, tanto o superior quanto o inferior, ele retém o alimento ali dentro da boca para não ficar caindo tudo. Estou olhando para a câmera errada. Aqui meu celular está aqui na frente, que eu olho quando vocês me chamam pelo celular. Então, aí o que mais que ele tem de função, tá? Além de reter o alimento na boca, o lábio inferior, ele tem 2 estruturas que a gente chama de palpos labiais, que são essas 2 estruturinhas aqui, laterais, estão vendo? Esses palpos labiais, eles podem ser curtinhos ou eles podem ser longos. Isso vai depender da espécie do inseto. Que a gente viu lá na aula de antena, acho que um palpo ou maxilar ou labial bem grande, o pessoal, é antena ou é... Então, pode confundir com antena. Tem antena que é menor, ela é menor do que os palpos, tá? Então, tem que observar de onde está saindo a estrutura. Então, normalmente, a antena está lá perto dos olhos, a inserção dela, né? Para não confundir. Então, aqui, esses palpos labiais, eles têm o quê? Muitas sensilas. Qual que é a função das sensilas? Tato, fala. Tato, olfato, gustação, odor, umidade, temperatura. Então, tem muitas sensilas e diferentes tipos de sensila, tá? Porque antes dele colocar o alimento para a boca,
né? Antes dele sentir o gosto, ele tem que saber se aquele alimento ele é viável ou não para ele. Então, ele tem esses palpos labiais. Então, a função do palpo labial possui muitas sensilas para poder sentir o tato, os químicos, os odores, né? Se a temperatura do alimento, né, tá ideal ou se não tá. Então, é por ali que ele sente. Vamos à última estrutura. A última é a maxila. Nós temos duas maxilas também. Duas. Aqui nós temos o nome aqui, cardo, que é o que é grudadinho no inseto, onde é grudado ali na parte do inseto, do resto da cabeça dele, a parte do cardo. Tá? Aí tem a estipe. A estipe, ela tem 3 estruturas na estipe. A primeira estrutura é a lacinha, essa daqui. A segunda, a galha, que é essa daqui. E a terceira é o palpo maxilar. Então, essa é a maxila completa, que possui, então, essas estruturas. Então, a maxila possui a lacínea, a galha e os palpos maxilares. Tá? Vamos devagar. Para que servem os palpos maxilares? Alguém faz uma ideia? Capturar a presa, alguma coisa assim? É a mesma função dos palpos labiais. Porque o palpo labial, o palpo maxilar, ele auxilia, como, não sei quem diz, ele auxilia a segurar o alimento, sim. Tá? Ele auxilia também para direcionar o alimento. O palpo maxilar. Mas a função principal é que ele possui muitas, o quê? Sensilas também. Então, por essas sensilas, o inseto consegue sentir o tato, os odores, o químico, a umidade, beleza? Só que o palpo então maxilar... não tem muita diferença. Não, dele para esse não. Os dois têm basicamente a mesma função. Aí alguns insetos vão ter um ou outro maior. Vai depender do que eles se alimentam. Pode ser que o palpo labial é maior ou maxilar, depende da evolução e do comportamento do inseto. Os dois são basicamente, a função principal dos dois é a quantidade de sensilas que eles têm. Tá? E o palpo maxilar, ele também auxilia um pouquinho a direcionar o alimento. Beleza? Aqui, ó, nós temos aqui, nesse ortóptero, ó, o palpo maxilar dele saindo aqui do lado. Dá para ver no mouse aí, ó, gente. Palpo maxilar. Às vezes a gente confunde na foto se é maxilar ou se é labial, né? Tem que observar bem para saber. Tá? Mas aqui... No caso, o labial é esse mais branquinho que tá em cima? Ele vai ficar mais embaixo aqui. Tá vendo? Porque esse aqui, ó, ele tá saindo aqui de cima, atrás da mandíbula, tá vendo? Porque aqui nós vamos ter a mandíbula e a maxila vai vir logo abaixo da mandíbula. Como ele tá saindo de trás da mandíbula aqui, para mim é maxilar, porque tá saindo da maxila. O do lábio inferior, ele vai estar aqui embaixo, ó. Pois é, essa parte mais branquinha aí em cima, onde você tá passando a setinha. Pode ser. Não consigo exatamente identificar. Pode ser que seja. Sim. Mas não tenho certeza. Esse eu tô vendo bem. De cá. Beleza? Então, vamos à outra parte, então. O cardo é ligado, né, à cabeça do inseto. É ele que se liga. Então, o resto fica flexível para se movimentar, né, gente? Igual aqui, essa parte é que se liga da mandíbula, ó, a cabeça do inseto. Essa parte aqui de cima, o resto se movimenta assim. Então, aqui nós temos a galha também e a lacínea. Você vê que a lacínea é mais pontiagudinha, né? Então, ela auxilia muito a segurar o alimento, a folha. Muitas lagartas, elas colocam a folha também. Então, as duas funções desses dois aqui é auxiliar na manipulação do alimento.
Então, ele evoluiu e modificou para ficar um redondinho e um pontiagudo, evoluiu assim para auxiliar na manipulação do alimento. Então, para o inseto poder virar esse alimento, desvirar, poder segurar, para poder comer. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a folha, né? Que a folha é fininha, né, gente? Né, a folha. Imagina a folha de soja, fininha. Então, a maxila vai lá e segura ali, entre a galha e a lacinha, segura a folhinha. Pro quê? Para a mandíbula poder fazer esse movimento de abrir e fechar. O stipe, então, é só a base para a locomoção dessas duas? Ou ele tem outra função? A mandíbula é só a base para locomoção, para dar função para essas três aqui que estão junto com ela, né? Mas isso tudo é chamado de maxila. Tudo é chamado, conjunto é chamado de maxila. Mas ele evoluiu para cada parte ter um formato, né? Porque para ter essa função de manipular o alimento diferente. Então não precisa preocupar muito com esses nomes, não? Ou precisa? Lacínia, galha, palpo maxilar. Esse stipe, cardo aqui eu não cobro, não, tá? Esse submento, mento também não. Lígula, não. Porque aqui é o submento. É o submento que está pregado lá, né, na cabeça do inseto. Aí o mento é essa estrutura, aqui é a lígula, que vai, fecha e abre. Então, eu não cobro essas estruturas aqui, tá? Eu cobro aqui o lábio inferior e os pálpos labiais. A maxila, os pálpos maxilares. Entendi. Entenderam? Senão é muito nomezinho, que são nomes que não é tanto importante saber, que é uma estrutura mais questão morfológica aqui mesmo, sabe? Então, não precisa. Agora, a lacinha, a galha, é só para vocês saberem que ele auxilia na manutenção do alimento. Quer viajar com até 50% de desconto? Acesse o site da Unfortunado. É simples, rápido e barato. Ó, gente, então aqui tem uma lagartinha comendo, né? Eu quero ver se eu acho uma boa imagem. Vamos ver se essa vai nos... Ah, talvez aqui, essa parte. Ó, você vê que as perninhas dessa lagarta é uma lagarta de uma lepidóptera. As perninhas dela estão aqui segurando a folha, então as perninhas, uma de cada lado, vai amparando a folha, tá? Aqui você vê que ela vai subindo e descendo, ó. Esse negocinho aqui que vai, esse preto que tá fazendo, é a mandíbula. Então, o tempo todo a mandíbula fica cortando. Aqui nesse caso não dá para ver, mas a maxila aqui, que tá atrás da mandíbula, tem uns palpozinhos, ela tá segurando o alimento ali. Como ela fica aqui atrás da mandíbula, ela vai com o palpo, aí a galha e a lacinha, ela encaixa ali para ir segurando assim o alimento aqui atrás, porque em cima a mandíbula vai cortando. Então dá um suporte para a lagarta. Teve um ano que eu achei uma imagem muito boa, mas depois eu não consegui mais. Essa aqui é boa. Ó, essa aqui é a rapidez e a velocidade que ela come, ó. Então, tá vendo por que o lábio, ó, você vê nessa imagem, o lábio superior, ele tem esse formatinho de coração aqui, para encaixar a folhinha aqui, ó. Aí a mandíbula vai só cortando, ó. Agora, tá vendo embaixo, quando ela subir aqui, dá para ver embaixo, ó, a maxila aqui, ó, que é o que dá o suporte, segurando embaixo. Pode ver que ela vai... Desfocou. É interessante vocês pegarem lagarta para criar em casa, tá? Pega lagarta de couve, onde vocês vão ter acesso a couve fácil. É interessante você criar, você ver o ciclo. Isso é muito bom para o aprendizado. Opa, o que é aquilo? Bom. Vamos voltar lá. Deixa eu achar.
Olha, gente, tá vendo aqui, ó, como aqui o lábio superior, ele tem esse formatinho de coração, tem um encaixezinho aqui. A maioria desses mastigadores aí, nesse caso aí, que tem esse encaixezinho, é por causa da folha. A folha vem aqui retinho, ó, e encaixa aqui assim. E lá embaixo, quem que ajuda a apoiar? A maxila. Então, aqui em cima encaixa, a mandíbula fica batendo, e atrás a maxila segura. Né? Então, por isso que fica segura na frente e atrás, ela consegue comer rápido daquele jeito. Entenderam as 8 partes? 2 mandíbulas, 2 maxilas, lábio superior, inferior, hipofaringe, entenderam? Sim. Aqui está a descrição, tá? Eu vou passar que é para ter no slide, que é o que eu expliquei, o que está falando a função de cada um. Tá? É só a função do tudo que eu falei, olha lá, a função de cada um, tá? Vou passar aqui, depois só para vocês facilitar o estudo. Então, vamos ao primeiro tipo de aparelho bucal. Qual que é o primeiro tipo? O aparelho mastigador, que é esse que a gente estudou. Ele é mastigador ou ele é chamado também de triturador. Eu uso o termo mastigador. Ele apresenta as 8 peças bucais, que a gente viu agora, né? Algumas peças podem ser modificadas de um inseto para o outro. Igual eu disse para vocês, algumas mandíbulas de algum inseto podem ter mais serrinha, outra é mais lisa. O palpo labial pode ser grande, pode ser comprido. Maxilar pode ser comprido, grande. Então, pode se modificar dependendo do que ele come. Então, o inseto que come madeira, ele vai ter a mandíbula muito mais forte do que o inseto que come folha. Então, ele tem um inseto que come fruta, ou quebra coco. Então, ele tem que ter uma mandíbula forte. Então, vai modificar as estruturas conforme o comportamento de alimentação. Mas todos eles, o objetivo é mastigar o alimento, dependendo do alimento que for. Aqui tem uma imagem de uma formiga, ó, gente. Então, aqui está o clipe da formiga, ó. Aqui a antena, aqui o clipe, bem aqui. Aqui a gena, ó, a fronte. Aqui é a mandíbula dessa formiga, dá pra gente ver a mandíbula. Aqui o lábio superior. O lábio inferior não dá para ver, tá? E aqui tá a maxila, aqui atrás, ó, igual eu disse para vocês, ela fica apoiada atrás da mandíbula. Aqui é a mandíbula, aqui é a maxila. Olha que gracinha, que coisa mais lindinha essa formiga carregando seu filhotinho. Eu acho lindo os insetos. Gente, olha o tanto de sensila que a gente pode ver nessa foto. Isso que são aquelas sensilas em formato de pelo, né? Que é mais para o tato. Fora as outras sensilas, que são aquelas que só tem o orifício esponjoso, que a gente não consegue ver, que captam os odores e outras coisas. Olha essa mandíbula, tá? Então, esse besouro aqui tem essa mandíbula enorme. Talvez ele quebre alguma fruta, alguma coisa dura, ou algum coquinho, que ele tem que ter essa mandíbula bem grandona. Aqui, os ortópteras têm esse aparelho bucal. Gente, para quem não gravou ainda, as ordens, é bom gravar as ordens, tá? Porque agora que eu vou começar a dar a estrutura, eu vou falar assim, olha, coleóptero tem aparelho bucal mastigador. Quem são os coleópteros? Besouro? Besouros. Então, agora eu vou falar os nomes, vocês vão ter que já saber. Por exemplo, todo coleóptero tem aparelho bucal mastigador. Todo ortóptero tem aparelho bucal mastigador. Toda lagarta, larva, né? Toda larva de lepidóptero tem aparelho bucal mastigador. Só a larva, tá? O adulto tem outro tipo. Aí ela se alimentando aqui, da folhinha, lá, a perninha apoiando. Então, aqui, ó, o besouro, né? Todo coleóptero, esse aqui tem aparelho bucal mastigador. A larva dele come a raiz, ó, gosta de raiz de milho, de batata doce. Tem aparelho bucal mastigador também. Então, todo coleóptero, tanto a larva, fase jovem quanto adulta, aparelho bucal mastigador. Nós vamos ver mais isso, tá? Só tô dando os exemplos aqui. Aí, aqui, aquelas nuvens de gafanhoto, né? Que teve agora há pouco tempo, que eles liberam um feromônio para acasalamento
e cópula, então eles saem juntos e vão voando junto, comendo tudo que tem pelo caminho. Ainda bem que não chegou, né? Acho que a Argentina barrou eles, né? Quando estava aqui, a Argentina barrou eles com massal, pulverização ali. Então, acho que chegou a evitar a entrada para cá. Essa aqui é a fase jovem de um ortóptera, tá? Depois a gente vai ver mais. Também é mastigador. E o adulto aqui, ó, dá para ver perfeitinho o lábio superior, a mandíbula, a maxila aqui embaixo. Todo louva-a-Deus tem aparelho bucal mastigador. E o louva-a-Deus, igual eu já disse para vocês, o macho, né, ele oferece a cabeça para a fêmea durante o ato sexual, durante a cópula, para ela comer e garantir que ela vai colocar os ovos dele. Então, ela não vai precisar sair depois que ela copulou para ir comer alguma coisa e acabar morrendo, porque algum passarinho comeu ela, alguma coisa assim. Então, ela já vai estar alimentada, ela vai correndo colocar os ovos. Né? E também se acha que a cabeça do macho tem alguma substância que a fêmea precisa para conseguir que esses ovos se desenvolvam, ela conseguir ovipositá-los, né? Colocar eles em algum lugar. E aí mostra ali ela comendo a cabeça. Tem uma espécie que já evoluiu e não tem mais esse comportamento. Foi descoberta há pouco tempo que uma espécie de louva-a-Deus conseguiu perder esse hábito. É um processo evolutivo, né? É melhor porque o macho então pode copular com várias fêmeas, né? E aí deixar mais descendentes. Então, vai evoluindo. Ou não, né? Ou a gente acha que é bom, dependendo, né? Os humanos, a maioria acha bom. Ser só um parceiro. Bom, morfologia da cabeça. Eu fico pensando agora, falando os trens, não sei o que vocês acham, amigos. Aqui. Morfologia da cabeça. As peças bucais. Vamos, então, ao outro tipo. Vamos ao outro tipo. Outro tipo de aparelho bucal é o sugador labial. Tá? Então, o nome já diz, sugador, né? Então, ele suga o alimento. O que acontece nesse tipo de aparelho bucal? Tá? A sucção do alimento, ela vai ser função da mandíbula e da maxila, principalmente, tá? Então, a mandíbula e maxila vão se modificar. Então, você vê que a mandíbula tem essa estrutura que faz isso aqui, para cortar, né? Nesse caso, ela vai se modificar e virar um canudo, tá? Ou pode ser a hipofaringe, a epifaringe, elas vão se modificar em canudos. Esse canudo pode ser reto para sugar o alimento. Esse canudo ele pode ter a função de injetar a saliva. Ou esse canudo pode ser serreado, que é a função de cortar o tecido. Vai depender da modificação que ele tiver. Mas os aparelhos, o sugador, então essas estruturas que a gente viu, elas vão se modificar em estiletes, que a gente chama. Falei canudo para facilitar o entendimento, né? De vocês, que é o sugador ali, mas o nome que a gente dá certo são estiletes, tá? Daline, Oi. te perguntar uma coisa. O aparelho mastigador é coleóptera, ortóptera e lepidóptera? Não. Coleóptera e ortóptera tem aparelho bucal mastigador. As larvas da lepidóptera, só a larva. O adulto é outro tipo. Ah, sim, obrigado. Tá? E aí nós temos a larva de mosca, também é mastigador. Aí depois a gente vê mais. Tá? Mas ali é só para vocês verem que tem inseto que na fase jovem adulta ele tem o mesmo aparelho bucal. E tem alguns que têm aparelho bucal diferente na fase jovem adulta. No caso das borboletas. Borboleta é um tipo de aparelho bucal, a fase jovem dela é outro. Tá? Daline, Oi. essa sucção de alimentos acontece depois que captura a presa, mastiga, aí depois que acontece isso? Não, e nesse caso desse aparelho bucal sugador labial, as peças bucais, igual essa mandíbula aqui, ó, e a maxila, ou a hipo, ou a epi, vai depender.
elas vão modificar e virar estiletes. Entenderam? Alguns casos, o que vocês têm que entender agora, nesse momento aqui, nesse slide, é isso. Que todas elas podem virar estiletes, tá? Tá. Então, elas não vão mais ter esse formato aqui. Elas vão ter esse formato de canudo, como se fosse o canudo mesmo, né? Um estiletinho igual ao canudo. Algumas podem ser lisas, igual ao canudo. Algum pode ser lisa com serrinha do lado. Um canudinho com serra do lado, imagina. Para quê? Para perfurar a pele. Mas elas vão se modificar nessas estruturas, nesses estiletes. Aí vamos ver os tipos que vai ficar mais fácil. Beleza? Algumas, em alguns casos, então vamos modificar em estiletes. Então, em alguns casos, o lábio superior e inferior, eles somem. Então, eles não existem. Em alguns casos, eles existem e eles também ficam compridinhos para proteger esses estiletes, tá? Em alguns casos, eles vão se desenvolver aqui assim dos dois lados, ficar comprido, que é os estiletes, né? Os canudos vão estar aqui dentro, e ele vai fechar esses canudos aí dentro, entendeu? Tá? As mandíbulas vão ter a função, continua com a mesma função principal de sugar o alimento. E as maxilas, elas não auxiliam a segurar o alimento, né? Então, aqui, como que elas vão auxiliar? Elas vão perfurar primeiro o tecido, porque ela tem o estilete com serrinha, ela vai perfurar primeiro o tecido para cortar a pele. Tá? Então, vamos aos tipos que eu vou explicar melhor. Bom, o hexaqueta. O primeiro tipo de aparelho bucal sugador labial é o hexaqueta. O que é isso? Ele tem 6 estiletes. Como são esses 6 estiletes? Ele vai ter as 2 mandíbulas, que vai formar 2 canudos lisos, compridos. Ele vai ter as 2 maxilas. As maxilas vão formar os canudos compridos com serrinha. E ele vai ter a epi e a hipo, que vai formar os canudinhos também. A epi com a mesma função que ela tem de gustação. E a hipo tem qual função? Umedecer o alimento. Umedecer, saliva. Então, aqui ele vai ter os 6, tá vendo? Ele não vai ter o lábio superior e inferior para proteger. Tá? Alguns casos, ele vai ter os 6 estiletes. Minto aqui, ó. Esse caso aqui, ó, ele vai ter aqui o inferior é compridão, tá vendo? Aqui no mosquito. O inferior vai ser bem comprido. E aqui ele vai ter as 2 mandíbulas, a hipo e a maxila. E o lábio também superior para proteger os estiletes aqui, tá vendo? Esse aqui desenvolveu o lábio superior e inferior, que vai proteger, porque esses estiletes, eles são fininhos. Então, quando ele não está se alimentando, ele fecha o lábio superior e inferior e tampa os canudinhos dele. Que é como se fosse agulhinha. É uma agulhinha fininha. Quebrou, já era. Ele não consegue se alimentar mais. Então, aqui. E aqui nós temos o palpo maxilar, ó. Nesse caso, se desenvolveu aqui. Esse outro tipo de mutuca aqui, ó. Ele tem o palpo maxilar já diferente, tá vendo? Ó, compridão. O lábio inferior e o lábio superior protegendo também os seus estiletes. Tá bom? Então, quem tem o aparelho bucal do tipo hexaqueta? Quem tem os 6 estiletes? Dípteros, moscas e mosquitos. Algumas moscas e alguns mosquitos. Não é todas as moscas, tá? Algumas moscas. Mosquitos, todos os mosquitos. Aline? Eu. Mutuca é um nome científico mesmo? O mutuca é um tipo de díptero que também é chamado de mosca. Não, mas achava que era apelido da roça mesmo. Achava o quê? Que era nome que o povo da roça dava pro mosquitão. Não, é um tipo de mosca, é o nome comum de um tipo de mosca. Que causa aquelas lesõezinhas bem, que dá uma alergia bem bravinha, né? Ah, tá.
Achei que era só na roça que chamava mutuca. Não é, fala também. Então, aqui, mutuca ou algumas moscas e os mosquitos. Tem 6 estiletes. Não é toda mosca, não é toda... Mas todo mosquito tem 6. Então, o borrachudo também tem 6 estiletes. Só que a maxila do borrachudo, a maxila dele, a serra dele é bem potente, porque faz um buraco na gente, né? O borrachudo me dá uma alergia. Entenderam aqui, então, que a maxila, ela vira um estilete como uma serrinha, tá? O que acontece, então? Então, chegou um mosquito ali na nossa pele, tá? A gente nem vê ele, você vê que a gente só percebe lá depois que ele foi embora. Porque o que acontece? Quando ele chega, ele apoia, o lábio superior e inferior apoia na pele. E os estiletes estão lá dentro, né? O que vai primeiro? A maxila desce rapidamente, fazendo a abertura do tecido vegetal, não, do tecido da pele. Aí a maxila, como tem um canudinho com serra, ela vai rapidinho para fazer a abertura do furo. Junto com ela, imediatamente junto com ela, desce o estilete da hipofaringe. Ele desce junto por quê? Ele vai umedecer o local e vai colocar anestésico. Então, mosquito, mutuca, borrachudo, eles liberam anestésico. Junto com a glândula salivar. Esqueci o nome do anestésico agora, mas no outro slide vai ter o nome. Ele libera o anestésico, por isso que a gente não vê. Depois que liberou o anestésico, a mandíbula entra e suga o sangue da gente. Então, eles continuam com a mesma função, assim, basicamente. Tirando a maxila, né, que aqui, no caso, ela vai perfurar. A mandíbula continua com a função, né, de se alimentar. No caso, aquela suga, em vez de ela cortar, aqui ela vai sugar o alimento. Certo? E aí, depois que o mosquito já foi embora, que a nossa pele identifica aquele anestésico como um corpo estranho e manda lá para lá, acho que é histamina, que dá a relação alérgica na gente e a gente começa a coçar. Mas depois que o mosquito já foi embora. Entenderam? Sim. Sim, senhora. Aqui, ó. Aí tem o nome, ó, o corpo produz histamina, que é uma arma para combater a substância estranha. Então, a histamina vai liberada pelo corpo, vai lá. Espera só um pouquinho, gente. Agora é minha filha. Voltei. Dando aula em casa, né? Filho cheio, companhia toca. Então, aí, ó, tá a razão. Tá vendo aqui, gente? Então, aqui nós vemos aqui. Quem que a gente tá vendo aqui na imagem? A gente vê o lábio superior e inferior fechadinho. Lá dentro, os estiletes estão trabalhando. Né? Então, primeiro desce a maxila com a serrinha, perfurando o tecido, juntamente já com a hipofaringe, porque senão a gente ia sentir já a hipofaringe soltando saliva e o anestésico, e depois vem a mandíbula com a função de sugar o sangue, nesse caso. Aí mostrando alguma doença animal, né, que a mosca causa, acho que é a mutuca, não? Que ela causa um protozoário, né? Vocês devem ver na área animal, estudar isso daí, que é uma doença causada por uma mosca nos cavalos. O outro tipo, então, gente, o sugador labial, o aparelho sugador labial, que a gente viu aqui, ele é separado em vários tipos, tá, dentro dele. Um é esse que tem 6 estiletes,
sugador labial do tipo hexaqueta. Já vimos. Então, agora nós vamos ver o sugador labial do tipo tetraqueta. O que é o tetraqueta? Ele possui 4 estiletes. Nesse caso, ele vai ter 2 mandíbulas e 2 maxilas. Por que aqui a epi e hipofaringe são atrofiadas, tá? Esses aqui são hemípteras que sugam praticamente a maioria deles planta ou outros insetos, tá? Então, eles não liberam saliva nem anestésico, porque não é animais como gado, cavalo. Então, ele evoluiu eliminando no seu processo de evolução a hipofaringe, que libera saliva e anestésico. Por quê? Se ele vai sugar a planta, ele já vai sugar muito líquido dessa planta. Ele não vai precisar colocar saliva lá na planta. E ele não vai precisar anestesiar a planta para poder sugar a seiva dela. Então, um processo evolutivo eliminou. Ficou só as 2 mandíbulas e 2 maxilas, em formato de estilete. E aqui com lábio superior e inferior protegendo, tá? Também. E aí, o que acontece? Aqui, no caso, as 2 maxilas perfuram o tecido vegetal também, tem essa função com a serrinha, e a mandíbula suga a seiva da planta, ou fruto. Então, o tetraqueta possui 4 estiletes. Quem que possui esse tipo de aparelho bucal? Todo o hemíptera. Então, agora a gente vai definir essa primeira ordem, tá? A ordem hemíptera, né? Hemíptera é percevejo, cigarra, cigarrinha, pulgão, cochonilha. Você vê que o percevejo, a cigarra, o pulgão são bem diferentes, mas todos são hemípteras. Por quê? Todos são da ordem hemíptera. Porque todos eles possuem esse mesmo tipo de aparelho bucal. Esses são os únicos que apresentam o aparelho bucal sugador labial do tipo tetraqueta. As ordens que apresentam aparelho bucal sugador é só Lepidoptera e esses hemípteros ou tem mais? Não entendi. As ordens que tem esse aparelho bucal sugador, tem só Lepidoptera, hemípteras ou tem mais ordens? Não, ó. Vamos lá. Lepidoptera não tem esse aparelho. A fase larval... Na fase adulta? Não, na adulta ela vai ter outro tipo. Eu vou mostrar o outro da borboleta daqui a pouco. Então, o sugador labial, gente, ele tem vários tipos dentro dele, certo? O sugador labial, o que a gente viu primeiro foi o hexaqueta. Hexaquetas são de dípteros, então moscas, mosquitos, borrachudo. Tem 6 estiletes. O borboleta, daqui a pouco nós vamos ver, outro tipo. Aí, o sugador labial tetraqueta é 4 estiletes. Somente a ordem hemíptera possui esse aparelho bucal. Toda a ordem hemíptera possui esse aparelho bucal. Eu tô dando aula, mano. Ó, então aqui, ó, tá vendo? Esse é o hemíptera, hemíptera. Todos esses aqui são hemípteras, tá, gente? Hemíptera cigarra. A cigarra é uma hemíptera. E a cigarra é bem diferente do pulgão. Assim, olhando, né? Vendo assim, você fala, pô, é diferente. Ó, o pulgãozinho, o percevejo. É bem diferente um do outro. O que todos eles têm em comum? Todos eles aqui a classificação taxonômica de hemíptera. Todos eles possuem um aparelho bucal sugador labial do tipo tetraqueta. Ó, todos esses aqui, ó. Cigarra, percevejo, pulgão, mosca branca. Todos eles entram dentro da ordem hemíptera. Vocês lembram disso aqui, né, gente? Então, o reino é animal, o filo, artrópode, a classe insecta.
A ordem hemíptera, todos os exemplares, todos os insetos que se encaixam dentro dessa ordem, que eles têm em comum? Todos têm esse mesmo tipo de aparelho bucal. Então, isso define essa ordem. Anotaram isso? Sim. Anota. É a primeira ordem que a gente classificou. Então, isso define. Todos têm essa mesma característica em comum. Então, os outros insetos vão ter esse aparelho bucal? Não. Só os hemípteras, tá? Você olhando aqui, ó, eu coloquei, é um predador ou uma praga? Vocês conseguem saber olhando esse inseto? Eu acho que é predador, né? Vamos ver. Vamos ver a diferença aqui. Então, a gente tem pragas e predadores que são parecidos morfologicamente, tá? Se a gente vê aqui, tem, por exemplo, um percevejo da soja, que é o percevejo marrom, que ele tem predadores muito parecidos com ele, tá bom? Aqui é um outro percevejo praga, aqui é um outro percevejo praga. A cigarrinha, ó, é que eu fui lá mostrar a imagem. E aí, nós temos alguns percevejos, igual esse aqui, é um que ele parece bastante o percevejo da soja. Ele tem aquele pontinho amarelo, a pontuação aqui do lado, ele é marrom, só que ele é um predador, ele se alimenta de outros insetos. O nome dele é Podizus, tá? Ele é um inimigo natural. Aqui é a fase jovem dele, ó, se alimentando das lagartas, e aqui é o adulto. E nós temos percevejos hematófagos, né, que sugam sangue. Eu acho que o Vanderlei deve ter mostrado para vocês isso, que ele sempre me pedia insetos para dar essa aula para vocês. Só um segundo, gente. Não sei, tá no carro. Só que primeiro a obrigação, depois o celular. Tá, primeiro as obrigações. Aí o hematófago, ele suga então o sangue, né? Esse aqui no caso. E alguém me mandou uma foto ontem que eu acho que pegou um desse. Não sei quem. Aí eu falei, mas já tá congelado, agora eu não vou falar nada. Então, cuidado na hora de pegar os barbeiros, gente, que ele suga o sangue e transmite um protozoário, né? Que causa doença de Chagas. Nem pode ter. O povo sai Cuidado. passando em fazenda, vendo se tem barbeiro. Foi você, Jordana? Não foi eu, não. Tô falando, porque não pode. Porque Alguém de fazenda tem muito. O povo veio aqui em casa essa semana ver se tinha. Pois é. Ô, louco, agora eu vou Não pegar existe esse achar, perna. não. Eles vai mesmo, todo ano eles vai nas fazendas. Todo ano. Parece. Cuidado. Então, nós temos uma forma, olhando o aparelho bucal, a gente consegue saber se esse inseto, esse percevejo, né? Ele é um predador, é uma praga ou suga o sangue. Tá? Acho que vocês devem ter visto isso. Então, o que acontece? Todo fitófago, quando eu falo que é fitófago, eu estou falando por quê? Se alimenta de plantas. Se alimenta de planta. Todo fitófago tem um aparelho, então, quando ele é um percevejo, ele vai ter o aparelho bucal comprido. Esse aparelho bucal comprido, ele ultrapassa o primeiro par de pernas e ele possui 4 segmentos, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Quando ele for predador... Ai, cadê vocês? Apaguei aqui. Quando ele for predador, ele vai ter 3 segmentos e o aparelho bucal dele é curto, tá? Ele não pode ter um aparelho longo, porque imagina, ele vai enfiar isso dentro de uma presa. Se for muito comprido, isso ia quebrar. Então, a evolução fez com que esse aparelho bucal fosse mais curto, tá? E é mais curto e tem 3 segmentos. Ele é curvado ainda. Ele é curvado ainda para poder ter mobilidade de virar a presa. Se ela virar para cá e para lá, ele vai direcionando esse aparelho bucal. Então, ele é curvado e tem 3 segmentos. Se ele for um hematófago, ele é reto, ele não é curvado, e ele tem 3 segmentos também, mas aí ele é reto. Então, observem quando vocês pegarem o inseto. Então, mesmo que chegue em alguma casa, algum lugar, um percevejo que você nunca viu na sua vida, pela característica morfológica, você consegue saber se ele é um predador e hematófago. Se estiver em casa, então é bom, né? Porque hematófago, Deus o livre. Ainda mais se for o barbeiro que transmite o Chagas.
porque tem outros que são hematófagos, que não transmite doença, tá, gente? Só suga o sangue dos animais mesmo. O barbeiro, que é o específico que transmite a doença de Chagas. E aí transmite, vamos falar aqui. Lembra que eu falei lá para vocês, quando eu estava falando do aparelho bucal hexaqueta, que o vírus do mosquito da dengue, ele fica aqui na hipofaringe. E toda vez que ele vai umedecer, aí ele libera o vírus da dengue. Lá no caso do percevejo, ele não tem a hipo, né? Ele só tem a mandíbula e a maxila. Lá, ele transmite a doença através das fezes, porque ele faz um buraco no tecido da gente, suga o sangue. Quando ele está sugando sangue, ele vai defecando automaticamente ao mesmo tempo. E aí as fezes em contato com esse orifício que ele abriu, penetra o protozoário, que causa doença de Chagas. É doença de Chagas mesmo. Agora é isso. Bom, vamos acabar pelo menos o sugador labial, tá, gente? Para não ficar muito confuso. Esse aqui é o sugador labial do tipo triqueta. Então, triqueta, ele tem 3 estiletes. Nesse caso, ele vai ter uma mandíbula esquerda e 2 maxilas. Então, o que aconteceu aqui? Vamos falar só desse aqui, tá? Eu não vou falar dos hematófagos, não, que é a pulga e o piolho, porque não tem muita importância para nossa área, principalmente o piolho. Mas eu vou falar do trips, que é o mais importante. Ai, meu Deus. Então, o trips tem 3 estiletes. Ele tem uma mandíbula esquerda e 2 maxilas. O que aconteceu? As 2 maxilas dele se modificou em estilete. Ficou compridinha para sugar. Tá? E a mandíbula esquerda continuou com o formato da mandíbula, nesse caso. O que essa mandíbula faz? Ela vai lá e raspa o alimento, ela vai lá e faz assim, ó, raspa o tecido vegetal. Quando ela raspa, vai formando um suco. Aí vai as 2 mandíbulas dele e suga o alimento que a mandíbula raspou. Tá? Por que ele desenvolveu isso? Por que então que ele não tem as 2 mandíbulas e corta? Esse inseto é pequenininho. Ele é do tamanho de uma pinta sua pequenininha. Ele é bem pequenininho. E então, se ele tivesse 2 mandíbulas, ele não ia conseguir cortar a folha. Tá? Não ia ter força, porque ele é muito pequeno. Então, ele desenvolveu o quê? Essa mandíbula para raspar o alimento e as 2 maxilas sugam o alimento. Tá? Então, ele ficou com a mandíbula só. Esse é o trips. Aí, o piolho e a pulga também tem 3 estiletes. Sem entrar em detalhes da modificação deles, tá? Esse é o trips, ele é muito pequeno. E tem várias espécies de trips, tá? O trips tem várias espécies que causam dano em várias culturas diferentes. E um problema dele também é que ele transmite doenças. Então, ele transmite vírus, igual vira a cabeça do tomateiro. Então, ele transmite vírus para várias culturas. No feijão, ó, ele vai lá na flor do feijão, raspa a flor do feijão, aí a flor cai, tá? Aqui ele raspando amendoim, ó. Por que fica esses caminhozinhos aqui? Porque ele vai rapando o tecido com a mandíbula esquerda. Aí vai ficando esses caminhos aqui, tá vendo? Aqui no caqui. Então, tem várias espécies que causam dano a várias culturas. Qual que é a ordem, tá? Essa ordem do trips é a Tisanoptera. Vocês já anotarem aí. Ó, aqui o nome aqui. Tisanoptera. Tá? Todo trips, qual que é a característica de todo trips? Todo trips tem aparelho bucal, sugador labial do tipo triqueta e possui uma mandíbula esquerda e 2 estiletes. Tem que colocar tudo isso. Então, todos os trips têm essa mesma característica. A gente definiu outra ordem. Qual que é a característica dessa ordem? Todos os trips, os Tisanoptera, têm o aparelho sugador labial, tipo triqueta, com uma mandíbula esquerda e 2 estiletes. Beleza? E aí nós temos outro aparelho bucal que é o diqueta, tá?
O diqueta, ele tem, então, 2 estiletes. A mosca dos estábulos possuem esse tipo de aparelho bucal, tá? Então, aqui ela tem uma fusão do lábio superior e a epifaringe. Lembra que eu falei o lábio superior e a epi fica lá atrás dele? Fundiu os dois, o lábio superior e a epifaringe, formando um estilete, e a hipofaringe formando o outro, que pica, tá? Então, aqui no caso, a mosca dos estábulos tem só esses dois. Ela perdeu a mandíbula, perdeu a maxila, tá bom? E tem a mosca doméstica, que também tem 2 estiletes, tá? Só que ela tem uma modificação que faz com que, em vez de ela sugar, ela fincar em alguma coisa, ela lambe. Como? Vou mostrar a foto. Então, a mosca doméstica, ó. A mosca doméstica, a gente tem aqui o aparelho bucal dela. Aí a gente tem aqui a hipofaringe, ó. Ela tem a hipo, que a hipo libera saliva, tá? Aqui é o lábio superior e aqui embaixo, ó, é o lábio inferior. O lábio inferior, ele se modificou formando uma esponjinha, tá? Ele tem essa estrutura aqui, ó, esse lábio inferior, ele formou como se fosse uma esponjinha, aonde ele vai colocando essa esponjinha no alimento. Então, você vê que a mosca chega e vai palpeando essa esponjinha, esse lábio inferior, para umedecer, tipo, o açúcar, o alimento. E aí, aí, quando ela vai colocando assim, o líquido vai passando para essa esponjinha dela e fica ali depositado. O que vem que a hipo faz? A hipo vai lá e suga o que está nessa esponja, tá? Então, ele é um aparelho sugador labial do tipo diqueta, tá? Que aqui, o que ela tem modificado, né? 2 estiletes bem rudimentares, que formam a probóscida. Esse lábio aqui, inferior, chamado de probóscida, essa estrutura que ele formou. Então, ele forma essa estrutura, o lábio inferior, essa probóscida, que é como se fosse uma esponjinha, que vai lá e joga, assim, um pouco de saliva nos lugares e nessa esponja, ela captura, a esponja consegue sugar esse líquido. Aí o estilete vai lá e suga o que está nessa probóscida. Beleza? Então, essa é da mosca doméstica, sugador labial diqueta. Lembra que eu falei que mosca pode ser lá hexaqueta ou agora diqueta, a maioria das moscas diqueta. Então, aqui a gente tem o lábio inferior, e aqui na ponta do lábio, esse labelo aqui, eu não cobro esses nomes, tá, gente? Eu decoro muito, tá? Esses nomes aqui não. O papo maxilar aqui, ó, o clipe, o papo maxilar, e aqui tem uma outra modificação que chama de austelo, que cobre aqui, ó, que é como se fosse o lábio superior, que cobre aqui os estiletes. Então, ela vai tateando isso, e pegando todo o líquido ali, o líquido se acumula aqui, depois que o líquido acumula, o estilete suga o líquido acumulado da probóscida. Beleza? Sim. Esse é o último, pode falar, né? É o último que já encerra esse aparelho bucal. Esse aqui é o sugador maxilar, tá? O sugador maxilar é o aparelho bucal dos adultos de lepidóptero, agora sim, tá? Então, todo adulto de lepidóptero, ou ele tem um aparelho bucal atrofiado, ou ele tem um aparelho bucal sugador maxilar. Então, aqui, as galhas da maxila, tá vendo a maxila? Essas galhas aqui, ó. O resto desapareceu. O resto, ele desapareceu. Ficou só a galha, essa galha se modificou em 2 estruturas, uma galha de cada lado comprida, que quando elas estão juntas, elas formam um canudo. Assim, canudo. Então, a galha da maxila esquerda e direita ficou comprida, se alongou, e elas se juntam para formar um canudo para sugar o alimento. No caso aqui das borboletas, elas sugam néctar, ou sugam material em decomposição, lama, tá? Fezes, depende da borboleta. Elas não se alimentam só de néctar, tá? Então, as galhas maxilas formarem 2 peças alongadas, né? Sulcadas, de modo que o alimento é
sugado pelas galhas. Esse conjunto, né, essas galhas juntas, a gente dá o nome de espirotromba. Então, aqui, ó, a galha esquerda e direita, juntas, formando o que a gente chama de espirotromba. Então, elas recolhem isso aqui, na hora que elas vão se alimentar, elas abrem, estica, junta, formando canudo e suga. E aí elas têm os palpos labiais, ó, aqui, presentes, que tem a função, né, tem as sensilas, né, para sentir os odores, a umidade, a temperatura do ambiente. Tá vendo aqui a anteninha aqui em cima, ó? Os palpos labiais saindo daqui de baixo. Tá? Então, as outras estruturas se atrofiaram, se perderam. E a galha da maxila que se desenvolveu para formar a espirotromba. Então, as lepidópteras têm esse tipo de aparelho bucal. Certo? Alguma dúvida? Não, senhora. Ele esticado aqui, ó, os palpos labiais aqui dela, bem grosso, essa aqui. Aqui recolhido, ó. Aí tem mais um aparelho bucal, esqueci. Tem mais um, último. É o aparelho bucal lambedor. Tá? O lambedor é o aparelho bucal das abelhas. Tá? Então, as abelhas, as mandíbulas são adaptadas para furar, cortar, transportar e moldar. Lembra que eu falei para vocês? Elas não perdem. Então, nesse aparelho bucal, a abelha não perde a mandíbula. Ela fica fixa aqui do lado. E ela é lisa, tá? Ela é bem pontiaguda e lisa, porque ela molda toda aquela casa, as abelhas, as vespas, né? São os himenópteras. Abelhas e vespas possuem lambedor. Alguns possuem lambedor para moldar. Algumas vespas podem ter um mastigador, tá? Então, as maxilas e o lábio inferior são alongados, unidos, formando um órgão lambedor. A maxila e o lábio inferior. Então, aqui a gente vê, ó, a mandíbula aqui, ó, no lambedor. A mandíbula aqui, que ela usa para segurar, moldar o clípio. O lábio inferior pequenininho aqui em cima. O palpo maxilar é bem grande, que as galhas dele aqui, ó, ficou bem comprida. E aqui os palpos labiais laterais. Aqui o que uniu? Uniu o lábio inferior e as maxilas para formar essa glossa, que chama nesse caso. Essa glossa tem vários pelos, tá? E esse é usado para lamber o alimento. Então, ela lambe mesmo o alimento é capturado por essa estrutura aqui. Tá? Mais flabelo e a glossa é a parte onde tem os pelos que sugam o alimento ali. Então, o aparelho bucal lambedor, o aparelho bucal das abelhas. Olha lá, a abelhinha, ela vai sugando, ela chega ali, se alimenta do néctar e vai depositando os pólens nessa perna dela aqui, que a gente vai ver o tipo dela dessa perna depois. Bom, gente, passou um pouquinho, mas pelo menos a gente finalizou o aparelho bucal. Né? Se tiver alguma dúvida, podem me perguntar depois. Eu vou disponibilizar essa aula gravada para vocês lá também, tá? E qualquer dúvida, pode ir lá lembrar. Certo? Certinho. Valeu pela presença de vocês. Ó, tem 12 alunos, ó, quase metade da turma. Uma aula que não tem chamada. Legal, gostei. Uma notinha extra, né? Então, tchau, gente. Bom feriado para vocês, que já estou no ritmo de feriado, né? Amanhã já é sexta. Bom feriado para todo mundo, tá bom? Dali, você sabe se segunda-feira vai ter aula? Não vai ter aula, tá? Mandaram um e-mail que não vai ter aula na segunda-feira, nem na terça. Partiu pro pescar. Dali. A não ser que algum professor marque, mas o e-mail estava aqui no... As libélulas, o aparelho bucal dela é qual tipo? Mastigador e alguns adultos têm o aparelho bucal atrofiado. Certinho. Mastigador, tanto na fase jovem quanto na fase adulta. É que eu peguei uma que eu tava olhando aqui. Tá bom. Tchau, obrigado. É, mas algumas espécies é atrofiado na fase adulta, tá? Tá bom. Então tá bom. Tchau, obrigado. Bom feriado. Não, tchau, até mais.